Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque ainda, as fraudes nos benefícios do INSS, e uma informação adicional, a CGU teria feito alertas, né? Chegou a avisar o INSS sobre os desvios em setembro de 2024, 7 meses antes de estourar e isso ganhar a imprensa. Agora, passar para o Cristiano Beraldo para trazer também suas impressões em cima do que o Dávila disse, que fez um comentário também repercutindo o que disse o Beraldo. Quando a gente observa, né, Beraldo, que inclusive a indicação política determina a ascensão de um funcionário público que é concursado, isso também estimula demais o fogo amigo, que é sempre de uma patota, né? E também reforça a dificuldade de qualquer gestor quando pega um cargo executivo, né? Porque daí ele tem que fazer toda a transição, tirar aqueles funcionários que são ligados a determinado grupo político, colocar aqueles que ele acha que são confiáveis, porque também isso, tem muita gente no serviço público que faz jogo duplo, né? Então é uma dificuldade enorme quando você trabalha com esses milhares de cargos em comissão, né, Cristiano Beraldo? Você perde eficiência e gasta muita energia e não tem muito retorno. Pois é, Caniato, eu faço um desafio a nós aqui, a nossa audiência, pensarmos o seguinte: não vamos nem usar o exemplo do atual governo, mas vamos usar o exemplo do governo Bolsonaro, que tinha 23 ou 27 ministros, se não me engano. E aí vamos pensar o seguinte: quem são, para cada um, quem são as 23 ou 25 ou 27 pessoas em quem você tem plena confiança para assumir um cargo executivo encabeçando um ministério, cada um com um tema diferente. Então, da economia, a saúde, a cultura e turismo, e por aí vai. Ainda tem depois os secretários, você tem o seu gabinete, aquelas pessoas que vão te assessorar diretamente. Ninguém conhece pessoas, você não tem como ter confiança em pessoas que não podem ser seus parentes. Beraldo, problemas no seu áudio, daqui a pouco a gente retoma a discussão, guarda daí, viu? Aquela sua análise sobre a dificuldade em você achar um time, né, de dezenas de profissionais altamente gabaritados que possam exercer esse trabalho, muitas vezes inclusive com problemas de propostas da iniciativa privada, tem isso também. Bom, posso só passar para o Mota para fechar ou a gente vira a página? Você, Mota, quer trazer também suas impressões, porque tem uma questão que é importante sobre o barulho feito até aqui. E eu me lembro, na gestão anterior, só para ilustrar, viu, Mota? Você se lembra um princípio de crise na gestão anterior com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, que falava sobre um tal gabinete paralelo, repasse de dinheiros para secretarias de educação em alguns municípios, enfim, teria sido um esquema que beneficiava alguns municípios e havia, eu me lembro, à época, porque eu apresentava um jornal aqui na Jovem Pan e a gente tratou dessas questões. E parece que o esquema era alguma coisa que envolvia 48 municípios e o valor era algo em torno de 10 milhões de reais, né, esses repasses para os municípios. Pois bem, mas um barulho naquela ocasião, Mota, um barulho terrível, assim, parecia que ia quebrar o governo, só se falava disso. E aí eu queria te perguntar, qual a sua percepção sobre essa crise do INSS? Você observa que todos que deveriam falar, falaram ou muita gente silenciou? Tem muitos aspectos estranhos dessa história, Caniato. A gente precisa ter um pouco de paciência e prestar atenção, como você bem disse, não só no que está acontecendo, mas também no que não está acontecendo. Hoje a gente soube, né, que a CGU já tinha alertado o INSS 7 meses antes da operação da Polícia Federal. Alguém precisa fazer a conta de quanto dinheiro teria sido economizado, dinheiro dos aposentados, se o INSS, imediatamente depois de ser alertado, tivesse suspendido todos os convênios. Eu acho que isso seria
o que qualquer pessoa com um mínimo de experiência em gestão faria, né? Se alguém te diz, olha, você tem aí 27 associações que têm convênios com o INSS, 94% das pessoas que estão sendo descontadas dizem que esse desconto não foi autorizado por elas. O que você faz? Você pega o telefone e liga lá para o seu subordinado e diz, suspende todos os descontos. Vamos fazer assim, a gente suspende os descontos e aí as pessoas que autorizaram realmente, elas vão olhar no contra-cheque, vão ver que não tem o desconto, vão ligar e vão dizer, olha, você podia, por favor, fazer o desconto? É uma coisa tão lógica, né? Tão óbvia, tão básica. Então essa história é muito mal contada, mas infelizmente é o mesmo enredo de segunda categoria ao qual nós todos já estamos terrivelmente acostumados. A única novidade aqui, Caniato, é a possibilidade de uma CPI. Essa é uma oportunidade que o Congresso não pode perder de jeito nenhum. Pois é, agora eu volto com o Cristiano Beraldo, já ajustamos o áudio, e você falava sobre a dificuldade, né, aqueles que ocupam cargos executivos de escolherem a melhor equipe. Você estava justamente nesse ponto. Quem é que conhece 25 pessoas para colocar na esplanada dos ministérios? Além disso, tem os secretários, os responsáveis pelo gabinete, enfim, você discorria sobre isso, Beraldo. Pois é, Caniato, e aí é o desafio que você tem em ocupar esses espaços da administração pública, tendo em vista essa dinâmica em que a administração pública foi desenhada no Brasil, que é justamente para acomodar indicados de partidos, de parceiros. Então, não funciona da forma a preservar, a zelar pela eficiência e licitude. Você tem um partido que vê, olha, ontem tivemos a nomeação do novo ministro das Comunicações, que foi presidente da Telebrás. Aí já tem uma denúncia de que ele trouxe a mãe, a irmã, sei lá, 2, 3 parentes. E aí você vai fazer o quê? É a dinâmica que se tem. A pessoa que indica alguém para ser ministro já sabe que ele está ali, que cometeu aqueles pecados, mas isso não é levado em conta. E por que não é levado em conta, Caniato? Aí a gente vem de um perfil atual da sociedade brasileira. Nós, como sociedade, perdemos, talvez não a nossa capacidade, mas o nosso estímulo a nos indignarmos. Se nós pensarmos com o que aconteceu no Brasil a partir de 2013, em que as pessoas começaram a ir para a rua para dizer, basta, eu não aguento mais. Começou com aquela história do protesto em relação aos 20 centavos de aumento na tarifa do ônibus em São Paulo, e aquilo foi derivando para outras coisas, veio a Operação Lava Jato e desnudou este Brasil absolutamente corrupto que estava ali acontecendo naquele momento. Hoje, este Brasil corrupto, conforme o que estamos vendo nas notícias, ele está aí de volta, andando de vento em popa. As pessoas estão vendo a sua capacidade de compra ruir. As pessoas vão ao mercado e encontram o café preso, protegido por grades. As pessoas saem na rua e estão sendo assaltadas, agredidas, assassinadas por causa de uma aliança, um celular, uma bolsa, um tênis. O Brasil hoje está em estado de calamidade. Só que nós, como sociedade, não estamos reagindo à altura dos absurdos que nos estão sendo impostos. Por que isso, Caniato? O que está acontecendo? O que mudou de 2013 para agora? Esse perfil da sociedade brasileira, essa mudança no perfil da sociedade brasileira, precisa ser entendida para que nós, diante de uma notícia dessa, em que indicados do governo estão roubando aposentados aos bilhões, que isso seja motivo suficiente para nós irmos para a rua, gritarmos, protestarmos, inviabilizarmos esse país que nos inviabiliza todos os dias. O que está aí não pode continuar. Só que nós não estamos usando os poucos instrumentos que temos
para externar a nossa revolta e a nossa indignação. Mas em algum momento isso vai ter que acontecer. De algum lugar da nossa sociedade vai emergir essa revolta incontida que talvez aí estimule outras pessoas igualmente revoltadas, mas contidas, a passarem a se manifestar de uma forma muito mais contundente. Particularmente eu vejo nas redes muitas pessoas caminhando para isso, viu, Beraldo? E você, Dávila, estamos amadurecendo, a discussão tem caminhado para que em algum momento a população se organize e procure se expressar, mostrar a sua indignação em relação às coisas que acontecem no nosso país? O Beraldo tem toda a razão. Essa apatia cívica, essa ausência de vontade, de indignação para ir para a ação é algo preocupante. Agora, é interessante notar o exemplo do Brasil para os Estados Unidos nisso, né? O Brasil, a gente, como o Beraldo bem falou, essa indignação fazia os grandes movimentos de rua, né? A favor do impeachment, contra a tarifa de ônibus, tudo isso começou, esses grandes movimentos de rua, manifestação. Mas nos Estados Unidos, os movimentos de rua não são raros até, mas existe um movimento da sociedade civil, das instituições. Então, mercado, são as universidades, é o próprio, no caso agora, o Federal Reserve, que é o Banco Central, são as instituições cívicas que mobilizam. E elas é que fazem o barulho, e elas é que utilizam o seu poder. Grandes doadores de campanha, por exemplo, do Trump, agora pressionam o Trump. Então, assim, existe uma mobilização mais institucional e menos povo na rua, né? E essa diferença, ela me parece importante, porque mostra nos Estados Unidos que dá muito mais resultado essa mobilização da sociedade civil, das instituições civis. E no Brasil é uma apatia vergonhosa. A gente está falando aqui de associações comerciais, Federação das Indústrias, Federação dos Bancos, a própria imprensa. Nos Estados Unidos você vai ver lá, nossa, tem a imprensa que toma partido, define bem a sua pauta, tem coragem, né? Então, essas instituições que servem também como uma espécie de freio e contrapeso, da mesma forma que os demais poderes, né, o legislativo e o judiciário, né, no caso, para contrabalançar o poder executivo, no Brasil, aqui o Estado está tomado por esses cargos, por essa distribuição, dessa politização da administração pública. Inclusive, né, Beraldo, cargos que já nasceram técnicos. As agências reguladoras, elas só para ser técnico, foram blindadas de indicação política e agora estão totalmente loteadas para partidos políticos. É uma vergonha. Você acaba com um órgão absolutamente técnico para poder justamente fiscalizar e regulamentar o setor. Então, primeiro, o Estado é aparelhado. Então, a capacidade de se fazer o contrapeso e o freio diminui muito, porque os interesses estão todos imbricados, interligados, todo mundo tem favor, todo mundo tem alguém indicado e ninguém quer estragar muito o esquema. E a sociedade civil vive nessa apatia e nessa covardia. Há algumas associações empresariais porque estão ali esperando um dinheirinho do BNDES, um favor do governo, uma medida de isenção na reforma tributária, então é melhor não falar nada, né? Cada um tem uma desculpa para manter o seu silêncio, a sua apatia. E isso faz com que essa indignação não se torne numa força transformadora da política, que sirva como real contrapeso. E aí o que aparece? O aumento da arbitrariedade, o aumento de atitudes voluntaristas que desafiam tudo aquilo que está nas leis e na Constituição.